Olá, turma de vegetal! Vocês sabem o que é um alimento drageado? Drageamento é a aplicação controlada de camadas de cobertura sobre centros. O processo de drageamento é considerado a forma mais antiga de produção de confeitos. Surgiu há mais de 1000 anos e era utilizado pelas civilizações egípcias. Os drageados também estavam presentes na Roma Antiga, quando o imperador decretou que as amêndoas cobertas de mel deveriam ser oferecidas para comemorar nascimentos e casamentos imperiais, uma tradição que continuou através da Idade Média e do Renascimento. Como exemplos de drageados, podemos citar o amendoim coberto de chocolate, castanhas diversas cobertas de chocolate, flocos de arroz cobertos com chocolate, amendoim e outras castanhas cobertas com caldas de açúcar e também o amendoim japonês, que aprenderemos a produzir no vídeo de hoje. O amendoim japonês não é um aperitivo comum. Ele é um delicioso petisco, feito a partir de amendoins inteiros, revestidos com uma casca super crocante e saborizados com um toque de molho shoyu. Apesar do molho shoyu ser um ingrediente típico da culinária japonesa, não é essa a razão desse tipo de amendoim ser conhecido como japonês. Os amendoins do tipo japonês têm origem no México e não no Japão. Também conhecidos como maní japonês em espanhol, esse aperitivo foi inventado em 1945 por um imigrante japonês que vivia no México, chamado Yoshigei Natakani. Agora que aprendemos um pouquinho sobre a história do amendoim japonês, vamos aprender a produzi-los? Nós optamos pela produção de um amendoim japonês clássico. A primeira etapa do processo é a pré-torra do amendoim. Levaremos 1 kg de amendoim ao forno em uma temperatura de 180 graus Celsius durante 10 minutos, ou até que eles estejam levemente torrados. Com os amendoins torrados, procederemos ao preparo da primeira calda, chamada xarope de adesão. Para isso, adicionaremos em um recipiente meia xícara de água, 1 xícara de açúcar refinado, 1 colher rasa de sopa de sal, 1 colher de café de bicarbonato de sódio e mexeremos essa mistura até que tudo se torne homogêneo. Na próxima etapa, utilizaremos o amendoim torrado, o xarope preparado e 3 xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento. Agora, iniciaremos o processo de drageamento. Na indústria, esse processo é feito em uma drageadeira. Como não temos uma drageadeira, utilizaremos uma panela grande e a força dos nossos braços. Nessa etapa, adicionaremos os amendoins na panela e intercalaremos a adição do xarope com a adição da farinha peneirada, mexendo sempre para que os amendoins não grudem uns nos outros. Esse processo deve ser repetido por 7 vezes, ou até que a casca formada esteja na espessura desejada. Após o processo de drageamento, levaremos os amendoins ao forno pré-aquecido a uma temperatura de 150 graus Celsius por aproximadamente 35 minutos, ou até que todos os amendoins estejam levemente dourados e crocantes. Nessa etapa, é muito importante mexer os amendoins de tempos em tempos para que a secagem seja uniforme. Depois de secos, dourados e crocantes, reservaremos os amendoins e partiremos para o preparo da segunda calda, chamada calda de finalização. Para isso, adicionaremos em uma panela meio copo de molho de soja, conhecido como molho shoyu, 1/3 de xícara de água, 1 colher de sopa de açúcar, meia colher de sopa de manteiga, meia colher de chá de glutamato monossódico e meia colher de chá de sal. Mexeremos essa mistura em fogo médio até a fervura. Se você deseja um amendoim com cor, pode adicionar essa calda de finalização 1 colher de café de açafrão para o amendoim amarelo, 2 colheres de café de colorau ou 1 colher de café de pimenta caiena para o amendoim vermelho ou 2 colheres de salsinha seca em pó para o amendoim verde. Depois de finalizada, adicionaremos a calda aos amendoins de maneira uniforme, até que todos eles estejam cobertos, e os levaremos novamente ao forno por mais ou menos 10 minutos, mexendo de vez em quando, ou até que todos os amendoins estejam secos. Agora é só esperar esfriar para embalar em sacos plásticos ou em embalagens hermeticamente fechadas, para que a crocância do amendoim seja preservada. Agora temos um petisco delicioso e pronto para o consumo.